quando a gente está Uhum. estudando retas, né, ou melhor, quando a gente está lá no R2, estamos falando de uma curva qualquer, né, nós podemos pensar num ponto, tipo esse ponto aqui, e a gente pode fazer uma reta tangente a esse ponto. Uhum. Isso é uma das coisas interessantes que a derivada nos traz, não é mesmo? Isso é uma das coisas Uhum. interessantes que as derivadas nos trazem. Beleza. Acontece que quando a gente está no R3, a gente também pode pensar nesse ponto de vista, só que, obviamente, em vez de uma reta, o que nós teríamos tangente a uma superfície seria um plano, certo? Sim. Você pode pensar, já que estamos falando de objetos 3D, né, que seria razoável que um plano tangenciasse uma superfície. Muito bem, como por exemplo esse desenho que eu vou fazer agora. A gente até viu coisas sobre isso, né, eventualmente. Aqui temos um paraboloide, e aqui um ponto do paraboloide, e nesse ponto você pode tangenciar um plano. Ficou meio esquisito, mas imagina ele de ladinho assim, né? Passando de ladinho ali no negócio, né? Assim, um planinho ali passando. Meu desenho ficou um Uhum. lixo. Mas a ideia é essa. Tendo em vista isso, né, nós podemos então entender que existe, obviamente, uma relação entre a reta, a lógica da reta e a lógica do plano. Quando eu estou lá na reta, eu consigo pensar em ioiô michiochô, Sim. onde o m aqui, do michiochô, ele é a derivada da função, Uhum. do ponto que você está avaliando, é claro, no show. Então, pela mesma lógica, nós vamos ter algo do gênero aqui, vai ser z menos z0, né? Igual a derivada, só que a derivada parcial, no ponto que nós estamos avaliando, no show. Uhum. Não só no show como no io, você já vai ver. X menos x0. E a derivada parcial, eu não gosto de escrever derivada parcial assim, eu acho uma notação muito longa. Vamos colocar assim, no ponto. Mas a derivada parcial em y agora, porque nós temos uma função de mais de uma variável. Também aplicada no ponto, só que no ponto io. Quando você coloca o valor das coordenadas do ponto aqui, e você deriva a sua função parcialmente em x e em y e coloca o valor do ponto, igual a gente fazia aqui, né? E coloca o Uhum. valor do ponto na derivada, pronto. Você tem a equação de um plano tangente a esse ponto que você está avaliando. Beleza? Sim. Massa. Então, a ideia é essa. Tá. Agora, vamos ver aqui o que tem mais, né? A lógica é muito simples, não tem muito o que falar. Uhum. Vamos ver aqui. Exercício 1. Determine por um ponto P0 dado as equações do plano tangente e da reta normal ao gráfico. Esse negócio de reta normal, né? Ele pedir equação de uma reta em R3. No contexto de cálculo, eu acho meio estranho, Uhum. porque nós estamos em cálculo 1, a gente não em cálculo 1, beleza, a gente até fala da reta, né, que é o ioiô michiochô, como eu acabei de falar, só que quando a gente está em cálculo 2, que envolve mais de uma variável, Uhum. é, como é que eu posso te dizer que a equação da reta ela é bem estranha, né? Ela não é muito cartesiana, porque ela vai ser escrita de forma paramétrica, como é o caso aqui, ou com mais de uma equação. Normalmente, no cálculo 2 a gente está trabalhando com uma equação só. Eu tenho um paraboloide, ele tem uma equação. Eu tenho uma esfera, que seja, eu tenho uma equação. Só que uma reta, se você for escrever cartesianamente, ou seja, só usando x, y, z, você sempre vai ter mais de uma equação para conseguir descrever ela. Né? Por Uhum. exemplo, sabe, uma equação de reta seria, por exemplo, isso aqui, olha só, y igual a zero, x igual a zero. Isso aqui, por mais bizarro que seja, é a equação de uma reta. Precisou de duas equações. Sim. A fórmula da reta precisou de duas equações. Porque na prática, o que é uma reta no R
no R3. Uma reta no R3 pode ser entendida como a interseção de dois planos. Imagina um plano com outro plano se cruzando aqui. Você tem que concordar comigo que eles vão se cruzar numa reta, né? Aham, sim. Eles se sobrepõem ali exatamente nesse pontilhado aqui, que pode dar a Sim. direção de uma reta. Então, no caso, um desses planos é o plano y igual a zero e outro é o plano x igual a zero, né? No R3, sempre lembrando, no R3, né? Uhum. Muito bem. Portanto, eu acho meio estranho ele estar falando de reta aqui. Ele provavelmente está levando em conta que vocês precisam revisar coisas de geometria analítica também, né? O que eu acho meio Sim. chato no contexto de cálculo 2. Mas beleza. Daí, bem, na prática, né? É muito fácil se você parar para pensar. O plano eu já te expliquei como é só jogar as equações nele, né? Ou Sim. melhor, só fazer a derivada, jogar os pontos nele, né? Como eu expliquei aqui. Aí você chega numa Uhum. equação de um plano de modo bem genérico, né? Tu vai ver ela no cálculo 2 dessa forma: ax mais by mais cz igual, opa, mais d que seja, ou d vem depois, tanto faz, igual a zero, ok? Uhum. E o teu professor parece gostar da forma paramétrica da reta. A forma paramétrica da reta vai ser assim, olha só: x, y, z vão dar as coordenadas do um ponto da reta, Uhum. x0, y0, z0, ou seja, você precisa já de um ponto dessa reta, mais o Uhum. a, t, mais o bt e mais o ct, ou seja, esses caras que multiplicam os termos na equação do plano, né? Veja, né, que curioso isso, porque ele está falando de uma reta normal ao gráfico da função, né? Mas vamos pensar nessa Uhum. figura que eu fiz aqui. Esse é o gráfico da função, o vermelho. Sim. O, o verde é um plano tangente. Se Uhum. eu for fazer uma reta normal, perpendicular à figura nesse ponto que eu estou estudando, ele vai ser também normal ao plano, não é mesmo? Sim. É uma reta, é um vetor, né, que é normal, perpendicular, tanto à superfície quanto ao plano. Por isso que eu usei informações, né? Eu usei informações, o professor também, claro, usou informações do plano para escrever a equação da reta normal à superfície, que é o que ele disse aqui, né? Reta normal ao gráfico, à superfície, no caso. Né? Tá. Então, eu pude, por quê? Porque esse plano tem relação com a superfície, né? Esse plano, ele é tangente à superfície. Então, se ele é tangente à superfície, algo que é normal à superfície, também vai ser normal ao plano. Beleza? Uhum. Tá. Isso. Muito bem. A lógica é essa. Então, por isso eu usei informações do plano aqui na equação da reta também. Faz todo sentido do mundo, mas só vale porque nós estamos falando de reta normal. Beleza? Beleza. Então, não tem muito segredo. É saber derivar, né? Resumidamente, a única Uhum. coisa que você precisa fazer aqui é derivar parcialmente, não é? Sim. Então, vamos lá, vamos pegar alguma funçãozinha aí para você me dizer qual é o plano, né? Vamos lá. Você pode, claro, ver o que eu fiz, você pode, claro, ver o que o seu professor fez, mas basicamente é usar aquela fórmula que eu te ensinei. A função que Sim. eu vou querer que você dê conta de desenhar o plano vai ser essa aqui, 3x ao quadrado. Desenhar é interessante, mas o importante é escrever as fórmulas, né? Mais Tá. 2y ao quadrado. É a mesma que o teu professor propôs, porque às vezes eu imito. Não, quase a mesma. Ok? Isso aqui é um Ok. paraboloide, como você já sabe, né? Então eu vou Tá. querer o plano tangente e vou querer a reta normal, ok? Ok. Deixa eu colocar aqui e te enviar o bagulho. Encontre a reta tangente e o plano normal. Não, plano tangente e a reta normal. O plano tangente e a reta normal ao ponto. Agora a gente tem que pegar um ponto, né? Pontos, a gente escolhe coordenadas aqui. Então eu vou escolher a coordenada 1, 1
E por consequência, né, o Z vai ser 5, não é mesmo? Tá, Porque se eu colocar 1 no X e 2 no Y, 3 mais 2, 5, certo? certo. Hum, A ideia é essa, por isso que eu sei que esse é um ponto que faz parte dessa superfície, ok? Uhum, tá. Então está bem. Ah, Show de bola, agora é contigo. Ok.
Tá. Acabei de enviar. Vejamos. Bem, você fez as derivadas e jogou os valores. E daí você achou uma equação bem bonitinha para Z. Daí, você foi esperto, porque você jogou o Z para outro lado e percebeu, então, que o C, que é o coeficiente que acompanha o Z, a equação do plano, é -1. Muito bem. E daí você escreveu a equação da reta. Muito bem. Então não tem muito segredo. Uhum. Se te pedir para fazer isso, né? Você já sabe o que fazer. Vamos ver esse exercício 3 aqui. Por que ele é tão longo? Achar as equações do plano e da reta normal à superfície. Sobre a superfície. Parece que vai ter mais de um plano que segue essa lógica aqui. Achar a equação da função de aproximação linear. Bem, a aproximação linear é praticamente a mesma coisa que a equação do plano. Um detalhe diferente, só tu já vai ver. Usando a função de aproximação linear, calcular o valor aproximado de f. Bem, qual que é a ideia da aproximação linear, né? Às vezes, eu acho que eu já falei para você aí, não vou falar pela trocentésima vez. Às vezes você tem uma função. Vamos pensar no R2, que é sempre mais prático. Às vezes você Tá. tem uma função meio zoada, assim, com uma equação complicada de lidar. Mas você não Uhum. está interessado nela como um todo, na equação como um todo que rege esse fenômeno, mas sim num trecho muito específico aqui, por qualquer motivo que seja. Então, nesse trecho, ela se aproxima, se você pensar bem próximo, né, do ponto em questão que você quer estudar, ela pode estar se aproximando de uma reta, né? O comportamento pode ser parecido com o de uma reta, né? É Uhum. como, por exemplo, a Terra. A Terra é um geóide, mas perto de onde a Sim. gente está, né, é um plano. Então, é Uhum. sempre pensar do ponto de vista. Então, a aproximação linear serve para isso, é uma coisa para ajudar. Ela resume uma função complexa de se trabalhar numa coisa muito mais simples, uma reta, né? A equação de uma reta é muito mais simples do que a equação dessa desgraça verde aqui. E a mesma coisa num plano, né? Superfícies costumam ter equações bem complexas de lidar. Então, Uhum. aqui, claro, a gente tá no contexto do R3, né? Então vamos ver como é que ele faz aqui. Ele começa com a história de sempre, encontra a equação do plano. Agora, o que que é a função linear, né? Veja só, ele diz que é t de xy, mas quem é t de xy? O resto.
Ele vem com um t de xy do nada aqui. Bem, parece que ele está usando os caras da própria do plano, né? Depois ele vem com isso aqui. Não tô entendendo. Ah, sim, é a própria equação do plano, né? É a própria equação do plano. Ok? Tá. Então ele Sim. está falando que a equação da linearização é a própria equação do plano. E agora ele vai usar, então, essa equação do plano, que é como a superfície se comporta próximo do ponto específico que nós queremos estudar, ou o ponto que, melhor, que nós estamos estudando, que nós construímos o nosso plano, que no caso foi esse ponto 2, 1 aqui, alguma coisa para z. Uhum. No caso, esse valor aqui para z. É só jogar na função e encontrar ele, como você já percebeu, eu falei antes, né? Sim. Agora, então, que significa o quê? Significa que o nosso plano está tangenciando nesse ponto, certo? Uhum. Aí, se você quiser saber qual é o valor de algum ponto próximo a esse cara, a única coisa que você tem que fazer é jogar algum valor na equação do plano que seja próximo desse ponto, Uhum. entende? Porque daí, em vez de você estar jogando numa equação complexa como essa, você vai estar jogando numa equação de um plano que é super mais de boa, né? Uma equação linear, Sim. certo? Sim. Então, claro, nós estamos querendo encontrar referente a isso aqui, mas nós estamos usando esse atalho, né, essa aproximação. Então, mas Uhum. claro, ela só vai funcionar se você pegar valores, né, próximos do ponto em questão, do ponto de tangência, beleza? Tá. Então faz todo sentido do mundo, né? Show de bola. Pegou a ideia? Show de bola, né? Aham. Muito Tá. bem. Então, porra, temos que fazer outra aí. Daí ele fala achar o módulo do erro de aproximação. Ah, isso aí é de boa, né? Pegar o valor real e o valor aproximado e fazer a subtração. Nós temos um Uhum. errinho mínimo, né? Veja só, mínimo do mínimo do mínimo. Tá lá na casa do décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Bem, 99, né? Então é um milésimo de erro, né? 10 na menos Uhum. 3 de erro. Não vale nem centavo isso aí. Beleza? Beleza. Show de bola. Então vamos completar isso que tu fizesse aqui. Vamos encontrar as mesmas coisas. Agora você vai achar, vamos colocar assim, ache qual o valor de Z em 1.01, 1.1, para não ser muito zoado. Em 1.1, 1.2, 0.9, né? Pra ser mais legal. E Z0, né? O cara que nós estamos procurando. Estamos procurando esse Z0. Eu vou chamar ele de Z0 aqui, que fica melhor. E depois, ache o erro. Ache o módulo do erro, né? Sim. Essa aproximação, vamos chamar assim. Não é que está errado, né? É como a gente chama essa discrepância de valores entre a função real e a aproximação. Beleza? Ok. Então vai lá.
Pronto. Ok. Quer me enviar? Irei te enviar. Peraí. Então você jogou os pontinhos. Primeiro, você jogou ali, deu 5,2. Depois você jogou na função real e deu 5,25. Bem, eu acredito que você tenha arredondado coisas aí, né? Ah, não, 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 não Não, na arredondou. verdade, na Não, não. calculadora aqui deu tudo isso. 5% de erro tá bom, né? 5% de É, erro não é nada. Muito bem. Então tá bom. Show de bola. Show de bola. Então, cara, vamos ver o que mais tem nesse slide. Esse slide acabou, né? Vamos dar uma olhada no outro ali. Ah, pior que- esse professor aí nem posta. Nossa, tudo que ele posta não tem muita coisa assim, né? ah, daí já não sei. Deixa Aparentemente todos eles eu. só tem, tipo, dois, três exercícios. Tem que ver a matéria só, né? Plano tangente, aproximação linear. Isso aqui já estava no outro slide, né? Uhum. É a mesma coisa. E é só essa matéria da prova? Não, vai cair bem mais coisa. É porque ele ainda nem começou a dar conteúdo, né? Tipo, a gente tá adiantando aqui, né? Tipo, ele não deu aula ainda disso daí, de plano tangente e tudo mais, né? Reta normal, nem nada. Então ele ainda nem postou todo o conteúdo, ele vai postando aos poucos, entendeu? Tipo, pô, na semana que vai ter a aula, ele vai lá e ele posta, entendeu? Sim. Aí, Ah, quinta-feira, por exemplo, acho que a gente consegue já até estudar estatística, porque a estatística ela já postou o conteúdo lá que vai começar, que já está sendo dado já. Bem mais conteúdo do que cálculo que ela já postou. então, né, meu querido? Eu acho que seria bom a gente esperar, né? Não adianta ficar vendo as coisas, até porque nem sei o que que vai ser a próxima matéria exatamente, né? Uhum, Talvez deixar aí para uma próxima aula, né? tá bom. A menos Sim. que tu tenhas alguma coisa que tu queiras ver aí, mas por mim, podemos, né? Não, Podemos ficar por acho aqui, que tá beleza? tranquilo. Bom, Show tranquilo. de bola, então. Show de bola, então. Então tá bom, a gente se fala quinta. Abraço. Abraço, até mais.